Olá, gente. Estamos voltando aqui, agora da nossa sala, para esse podcast, continuando a nossa conferência sobre contextualização. Já tivemos 2 momentos aqui. A primeira palestra com o pastor Lucas, o segundo foi o nosso painel de conversa, que nós tivemos juntos participando. E agora nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, muito importante, né, que é a relevância da igreja. Algo que a gente precisa discutir, algo que a gente precisa estar praticando, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo o podcast, a gente está tendo aqui também momentos de workshops nas salas ao lado aqui, workshop para homens falando sobre a relevância, workshop para as mulheres falando sobre a relevância, workshop para jovens e adolescentes também falando sobre a relevância, e também a gente está tendo um workshop de inclusão, para ministério infantil, para trabalho com crianças atípicas, autistas, com TDAH, todas essas áreas atípicas. Então, nós vamos estar conversando basicamente sobre muitas coisas. Estou aqui com o pastor Márcio Leal, mais uma vez, pastor Marcos, que é o pastor da igreja que está nos recebendo, pastor Lucas, e nós vamos então estar começando falando sobre a relevância da igreja. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos irmãos aqui o que significa para você ser uma igreja relevante nos dias atuais? Posso começar? Pode, pastor. Ser relevante não necessariamente significa ser popular. Às vezes a gente confunde isso, né? Acha que a relevância tem a ver com quantidade, não necessariamente. Ser relevante não significa ser popular, mas, antes de mais nada, ser fiel ao Evangelho. Uma igreja relevante é, antes de mais nada, uma igreja fiel ao Evangelho e, ao mesmo tempo, sensível ao contexto cultural. Tim Keller define a relevância como a capacidade de traduzir a verdade imutável do Evangelho para realidades mutáveis da cultura. Isso é uma igreja relevante. Bem, eu entendo que relevância é a igreja ela fazer diferença na sociedade em que ela está inserida, ela influenciar com os valores do reino de Deus a sua sociedade, né? Temos aí eu acho que quem começou a falar muito sobre essa questão de relevância, influência, intencionalidade, né, da igreja na sociedade foi Lorie Kanner, né, fundador da Jocum. Passou aquela visão das 7 áreas de influência da igreja. E realmente, nós precisamos sempre, não podemos perder essa visibilidade dessa missão da igreja, né? No contexto em que ela está inserida, ela precisa ser relevante, ela precisa influenciar, ela precisa aplicar esses valores do reino de Deus, tanto na educação, na política, e daí por diante. Então, basicamente, eu entendo que nós, como igreja, fomos chamados por Deus para fazer diferença, para ter essa motivação, essa intenção, né, de se fazer presente na sociedade e colaborar com a sociedade, mas com os princípios do reino de Deus. Para enriquecer o nosso assunto, né, e ver também que a relevância da igreja ela sempre esteve presente também no mistério de Jesus em questão da sociedade, a gente trazendo à memória o próprio Cristo falando: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a ideia é o seguinte, a entender, aí eu vejo a questão de termos a consciência que o mundo tem uma necessidade, e Cristo coloca isso usando essa linguagem tão contextualizada. Na época, é a questão da escuridão e luz, e a questão do sal para preservação ali, no seguinte: vocês precisam ser relevantes. Da mesma forma que a luz, ela incomoda a escuridão, ela dá novos ares, da mesma forma que o sal, ele tira esse tempo de degradação da carne, da podridão, eu acho que vocês são chamados para isso. Então, assim, nós tivemos a definição, né, da relevância, nós vimos o passado histórico e vemos também a própria Bíblia nos chamando para ser relevante, porque o próprio Cristo vai falar: olha, se o sal ele perder a sua qualidade, para que ele serve? E aí, a gente pensando sobre isso, a gente começa a ver na história a igreja, né? Nesse momento histórico
Vocês acham que a igreja ela conseguiu cumprir esse papel dentro da história de ela ser relevante ou ainda não? Eu acho que o papel dela tem sido cumprido, embora algumas coisas precisem ser observadas. Por exemplo, até o século XII, se não me falha a memória, tudo girava em torno de Deus. Né? Deus era o centro absoluto de todas as coisas. Né? Por exemplo, até o século XII, a economia era uma parte da teologia, era estudado como cadeira da teologia. Né? A partir do século XII, a gente vem gradativamente setorizando Deus e jogando Deus para as periferias da existência humana. E claro, uma vez que a gente joga Deus para as periferias da existência humana, esse papel da relevância da histórica, da relevância da igreja na história, vai ficando um pouco pálido. Né? Esse papel vai se empalidecendo. É interessante que no século XIX, Abraham Kuyper já falava sobre essa questão. Ele dizia que não há uma única polegada da existência humana sobre a qual Cristo não diga é meu. Né? E isso ele fala, mostrando que todas as esferas da vida humana devem expressar, né, essa relação com Deus. É o que o pastor Marcos está dizendo, essa ação das boas novas, do Evangelho, na vida humana em todas as esferas. Durante muito tempo, a igreja apresentou uma relevância muito grande. Talvez, por conta dos tempos que a gente esteja vivendo, essa relevância tenha perdido força. E é o momento da gente retornando para o Evangelho. Né? Sempre retornando para o Evangelho. Então, uma outra observação é a questão, a gente ouve falar muito de pragmatismo, né? Na verdade, a relevância é a igreja, é isso, ela precisa ser prática, não é isso? Ela precisa, no contexto em que ela está inserida, eu sou um profissional liberal, eu sou um servidor público, né? E daí por diante, eu preciso, através do meu testemunho de vida, eu preciso realmente refletir isso aí, refletir o caráter de Cristo, né? Dessa forma, nós estamos influenciando, dar as opiniões, fazer os apontamentos, mas sempre dentro da visão bíblica, dentro do propósito de Deus para cada um de nós, né? Então, a igreja ela precisa ser pragmática nessa questão, né? Ela precisa estar sempre com essa conscientização que ela está ali e ela precisa realmente exalar esse bom perfume de Cristo. Creio que é isso aí, né? Eu vejo que é o caráter profético da igreja, de anunciar a palavra do Senhor e ver se aquilo na cultura está indo contra os princípios bíblicos, ela clama. Então, eu vejo que até a própria reforma protestante ela foi isso. Foi uma volta à centralidade bíblica que se perdeu durante as histórias. É interessante quando o pastor Márcio falava, né, da questão da teologia ali do século XII, que até a própria economia estava presente na teologia. A gente vê que isso perdeu um pouco de espaço, né, devido ao secularismo. Mas uma frase de C.S. Lewis que eu acho muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: olha, eu acredito na teologia, eu acredito na Bíblia, não porque eu a vejo, mas porque através dela eu consigo ver a filosofia, eu consigo ver a matemática, ou seja, o pensamento deles nessa ideia é o seguinte: a gente sempre parte do princípio bíblico para a interpretação do mundo. Então, vejo que essa é uma relevância social que nós não podemos perder e não podemos nos calar. E como que a igreja ainda como que a igreja ela é vista nos nossos dias dentro da forma moral e espiritual? Será que ela é vista ainda como alguém que é relevante nessa área? Rapaz, agora você me colocou numa situação que, veja bem, eu creio que a gente tem duas vertentes aqui. A gente tem uma parte que eu não sei se nós podemos chamar de igreja, que tem se transformado em balcão de serviço religioso.
uma igreja que tem atendido a consumidores. E logo, você não tem discípulos de Jesus, mas você tem clientes consumistas, né? Mas você tem uma igreja que continua fiel, uma igreja que continua cristocêntrica, que continua pautada na palavra, que continua fazendo diferença no mundo, né? Que continua anunciando as boas novas do Evangelho, que continua fiel à pregação de que nós fomos livrados da ira de Deus por conta da graça em Cristo Jesus. Igrejas que têm transformado vidas, igrejas que, de fato, têm levado o Evangelho do Reino e têm feito a diferença. De certa forma, ainda que a gente tenha uma ala que tenha se voltado a uma questão mais consumista, e essa ala tem sido crescente, mas eu creio que a sociedade ainda olha para a igreja, ainda guarda algo da igreja, e ainda sabe que ali, olhando para a igreja, vai perceber que há coisas de Deus, há características cristológicas, há verdades sendo anunciadas, né? E ainda que isso seja dito de forma crítica, mas a crítica vai exalar aquilo que é a expectativa daquele que critica a igreja. Então eu vejo que ainda existe o remanescente fiel, a igreja ainda tem sido relevante nessa sociedade. É claro que esfriamentos têm acontecido, é claro que pessoas têm se desviado do evangelho puro e simples, mas ainda há igrejas, eu creio que a gente ainda vai viver um reflorescer, né, um retornar ao Evangelho, que eu creio que já estejamos iniciando esse caminho, né? Então, eu creio sim que a igreja ainda tem sido observada como centro moral, ético, sabe, como norte para a vida. Eu creio sim. Então, dentro do que o pastor Márcio está compartilhando, ele falou uma palavra muito interessante, o remanescente fiel, né? Então, nós entendemos que Deus tem sempre o seu remanescente, né? Quando o profeta Elias estava naquela crise, né? Nossa, e qual a resposta de Deus foi muito confortante para ele. Tem 7 mil, né? Que não se dobraram diante dos joelhos de Baal, que não se dobraram com os joelhos diante de Baal. Creio que esse remanescente ele continua a existir, né? E esse remanescente ele tem sido relevante. Esse remanescente ele tem brilhado o Evangelho, né? A presença de Deus na sociedade. É claro que nós temos um contexto também realmente de muitos que escandalizam o Evangelho. Infelizmente nós temos isso, mas em toda a história nós vamos ver isso aí, não é verdade? Mas Deus sempre é o Senhor da igreja, a igreja é de nosso Senhor Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus, né? Então, eu creio que sempre ela vai estar ali presente, né? Não, é uma coisa interessante também que o pastor Márcio falou, dentro dessa relevância da igreja de forma moral e espiritual, é que muitas pessoas buscam realmente a igreja para ganhar a bênção daquele que acha que está ali só para abençoar ele. Só que muitos entendem que estão aqui pela graça, né? Entendem que a ira de Deus ela derramou sobre o Filho, então agora está a graça. E aí eles mudam a forma de pensar e a forma de viver. Por quê? Porque ele para de ir para a igreja para ser abençoado, ele para de começar a cumprir os ritos religiosos como uma forma de barganha com Deus. Tipo, eu vou orar mais, vou jejuar mais, assim Deus vai me abençoar. Não, ele começa o quê? Ele começa a fazer tudo isso não com medo de Deus punir ele ou querendo só ser abençoado. Ele faz isso porque ele já entende que ele é filho, ele já entende que ele é abençoado. E aí isso reverbera na vida dele. Por quê? Aí entra no que o meu pai falou. Aonde esse cara chega, onde essa mulher chega, ela chega para ela viver os princípios bíblicos, viver os princípios da obra que Cristo fez. Então, no trabalho dele, ele vai ser relevante porque isso faz parte da natureza dele.
né? Na igreja ele vai servir não para ganhar algum mérito, ele vai servir porque isso já faz parte dele, é dele, né? Aonde ele vai, isso faz parte dele. Então, é a igreja transformando o mundo em essência, né? Transformando o mundo através de natureza. Um exemplo que a gente gosta muito e fala muito é do cachorro e do gato, né? Já viu um gato latir? Já viu um cachorro miar? Não, porque a natureza dele ele foi criado para quê? O cachorro para latir e o gato para miar. E nós fomos criados para ter essa essência, agora transformada em Cristo, e onde a gente chegar, a gente fazer, então, o Evangelho transformar o ambiente que ele chega. E nós cremos, onde o Evangelho chega, ele transforma o ambiente que ele chega. Então, a igreja ela continua sendo relevante de forma espiritual e automaticamente de forma moral. Porque quando a gente entende isso, a gente segue essa vida moral, mais uma vez, não para eu ganhar algum mérito, mas porque essa natureza, Cristo me transformou. A minha natureza faz eu viver uma vida moral, né? E os reformadores, é bom destacar, né? Um dos papéis principais dos reformadores foi a relevância na educação, né? A gente sabe que foram eles que formaram as grandes universidades e muitas escolas, né, influenciando aí a educação, influenciando a sociedade, né, além de influenciar na política também, né? Então, a gente vê que eles não só foram usados por Deus, né, na questão de trazer a Bíblia de novo para o povo, né? Mas eles realmente refletiram bem aí essa visibilidade de realmente mudar a sociedade, mas mudar a sociedade dentro dos propósitos do Deus Todo-Poderoso. Agora, algo muito interessante também é a relevância da pregação, né? Então, nesse tempo que a gente está hoje, a pergunta que eu quero fazer para vocês é como que a igreja ela pode manter sua mensagem bíblica sem se tornar irrelevante para as novas gerações? Irrelevante. Eu diria que de forma com fidelidade e criatividade. Kevin de Jung, ele tem uma frase que diz assim: não precisamos tornar o evangelho mais atraente, precisamos mostrá-lo como ele é, glorioso. Né? Talvez a gente precise aprender que existe diferença entre forma e essência. E muitas vezes nós não conseguimos distinguir o que é forma e o que é essência. A essência é inegociável. A essência é o Evangelho, é a palavra cristocêntrica. A essência nos é caro. Agora, a forma pode ser negociada. A forma pode ser mudada. Mas, no que diz respeito à pregação do Evangelho, a gente está vivendo, na minha perspectiva, a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Até algum tempo atrás, bem pouco tempo atrás, eu diria, a minha adolescência, faz pouco tempo, muito pouco tempo, né, a pregação do Evangelho era pautada em informação. Né, e você tinha lá os 3, 4, 5, 6 pontos subtópicos, né, e terminava a pregação e a gente não sabia o que tinha sido pregado, e muitas vezes a gente que pregou também nem lembrava. Né, eu conheço um pastor, foi meu professor, ele pregava e tinha uma palavra muito... Né, ele falava muito bem, e eu lembro das irmãs conversando depois que o culto terminava: olha, hoje o culto foi uma benção, o pastor falou de forma maravilhosa, eu não entendi nada, mas foi bonito demais. Hoje o paradigma, não que nós não tenhamos que apresentar a informação, a verdade é inegociável, mas a gente precisa alcançar o coração da pessoa. Né? Então, de forma com fidelidade e criatividade, para que a informação seja passada, mas para que o coração seja alcançado também. E essa é a grande questão. A pessoa muda a partir do coração alcançado. Se você ganha o coração de alguém, você tem a possibilidade que a pessoa empreste os seus ouvidos a você. Eu acho que, complementando isso, a questão da irrelevância, visto que eu sou dessa geração, né, essa geração 2000, uma coisa que me preocupava muito, que às vezes
a irrelevância vem daqueles que são mais velhos, no sentido de, em vez de apresentar o evangelho da forma que ele é, puro e simples, a gente fala o seguinte: nossa, eles não vão entender porque eles são jovens demais. E aí dá uma adaptada, e aí reclama depois: nossa, mas essa geração é tão fraca, essa geração não consegue fazer uma vigília. Só que o alimento sólido, que era para ser passado, ele está sendo batido, sendo que não é... Assim, a gente entende esse bater ali para aqueles que estão crescendo na fé, os neófitos, mas tem que ter uma ideia do seguinte: na escola, por exemplo, os adolescentes aprendem coisas absurdas, que eu falo o seguinte: como é possível eles aprenderem isso? E na igreja a gente quer falar: olha, Davi tacou uma pedrinha no Golias por um rapaz de 16, 17 anos que vai entrar na faculdade. Aí reclama: nossa, mas chega na faculdade e ele faz se desviar. Pronto, mas como que foi a minha preparação? Ao invés de eu tacar, assim, mostrar para ele: olha, você vai ter que pensar a sua fé de forma racional, o crer também é pensar, nós temos uma fé que pensa. Então, assim, é dar maturidade, porque eu vejo que isso é a relevância do evangelho. É falar o evangelho da forma que ele é, sem tirar nada e sem acrescentar nada, da forma que ele é. Então, eu vejo assim que, como eu posso ser relevante numa geração atual? Entendendo a forma, entendendo a substância do evangelho e não tratando os adolescentes, não tratando esses jovens como se, nossa, eles só sabem ficar vendo vídeos, eles são muito desatentos. Não, eles estão aprendendo também coisas complexas, e é o nosso papel também falar: olha, tem a justificação, tem a doutrina do pecado, porque a gente acha que isso é só coisa de adulto. Eu vejo que isso também está muito presente nas nossas pregações, porque eu vejo que qual é o momento que a gente para assim e fala: rapaz, mas eu vou pregar isso, mas será que eu estou incluindo também essa nova geração que está chegando? Será que eu estou me fazendo entendível também a esses adolescentes? Então, eu vejo que a relevância da mensagem, ela passa por isso também, pelo um amadurecimento e do nosso entendimento do que é ser relevante. Menos moralismo e mais evangelho, né? Perfeito. Menos moralismo, mais evangelho. Perfeito. Então, a abordagem foi questão de irrelevância, né? Não relevância, né? Irrelevância, né? O pastor Márcio falou algo interessante, a questão da essência, né? A questão da forma. Então, a essência, eu acho que nós precisamos sempre ter essa consciência, que precisamos pregar a palavra, ser fiel às Escrituras. Fazer as devidas aplicações, aí sim, a questão de quando você vai aplicar essas verdades bíblicas, né? A forma com que você vai aplicar, que às vezes vai cair nisso aí que você também falou. Muitos pregadores estão aqui e o povo está lá do outro lado. Há uma distância muito grande. Ele não está ali junto com o povo, vivendo, né, o dia a dia do povo, totalmente alheio ao contexto de vida do povo, né? Então, o desafio hoje é esse aí, é saber aplicar essa mensagem de forma bem contextualizada com o que nós estamos vivendo hoje, né? E pregação, por isso que pregação é arte, né? É isso aí. E dentro disso, agora falando no nosso meio congregacional, acredito que tenha pastores assistindo também, eu acho que nós temos um problema estrutural. De que forma? Se a gente olhar para as nossas igrejas, nós estamos perdendo muitos jovens. O pastor Lucas aqui falou de trazer essa pregação também para os jovens, para os adolescentes. Por que eu acho que a gente perde muitos jovens também? E eu acho que é um problema crônico, porque quando a gente vai pensar em organizar em uma igreja, vamos pegar esse ano, vamos organizar a igreja. Quem que a gente vai chamar? A gente chama todo mundo, menos os jovens e os adolescentes. Então, a gente tem um problema de conseguir inserir eles na história da igreja e automaticamente na pregação. Né? Então, eu vejo que é um problema crônico porque eles não têm voz ativa. Até na questão de pregação. Né? O pastor Lucas falou que ele é da mais nova geração, de 2000, eu sou da geração de 80, né? Final de 80 e início de 90. Então, 90. De 90. Então, hoje, até os pastores mais novos não têm tanto crédito, né, na pregação porque ele não tem uma história ou não tem um nome. E aí a gente olha para a nossa estrutura hoje denominacional, se a gente encontrar pastores novos assim, são poucos. Sim.
Por quê? Porque não é pensado neles também uma estrutura denominacional de igreja. Perfeito. E eu diria que é lamentável, né? É lamentável uma série de questões. Por exemplo, é lamentável que em nossa estrutura a gente não ouça mais pastores. Há uma leva de novos pastores que precisam ser ouvidos, precisam ter espaço, que vai trazer mais oxigênio para o IECB, e dizendo aqui de forma bem clara para o IECB, né? Vai trazer oxigênio para o IECB. Né? Agora, foi feito um estudo recentemente, me falta aqui a memória, a instituição que fez esse estudo, nos Estados Unidos, e parece que é bem próximo à realidade aqui no Brasil. Da geração Z, cerca de 60% de jovens da geração Z deixam a igreja. 60%. E a tendência nesse cenário é aumentar. Isso é a geração Z. A tendência é a gente avançar. 60% é muita coisa, gente. É muita coisa. Né? Então, a gente precisa, sim, inserir esse jovem, dar propósito, fazê-los perceber o propósito deles na igreja. Né? E deixá-lo de tratar com papinha, realmente, né, Lucas? Mas tratar como, de fato, deve ser tratado. Os jovens têm sede, querem aprender, querem ouvir a verdade. Boa colocação. E aí tem que se romper com muitos paradigmas, né? Tem que se romper com muitos paradigmas, até questão... A liturgia, a gente sabe que temos que ter os elementos principais da liturgia, né? A oração, a ministração da palavra, o louvor, basicamente, né? Quando temos também a ceia. Mas, dentro disso aí, eu acho que você pode realmente ter uma liturgia mais alegre, mais contextualizada, onde o jovem, o adolescente, ele se sinta contextualizado, né? Ele tem a sociabilidade, ele possa estar participando ali. E muitas vezes a gente perde na questão da liturgia mesmo, né? Não que não sejam bons os salmos e hinos, poxa, nossa, que tesouro que nós temos, mas a gente precisa saber usar os salmos e hinos de forma bem contextualizada, né? Porque a musicalidade, quer queira, quer não, a musicalidade faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, a gente precisa realmente refletir, conversar como a gente está conversando aqui e ver diante de Deus a melhor forma, o melhor caminho para a gente estar realmente, né, envolvendo essa garotada que está aí e que tem um potencial, nossa, que potencial extraordinário, como que essa garotada aí consegue mexer com rede social, gente, e como que a rede social, eu estou encantado, pastor Márcio, com as dinâmicas da rede social, né, eu estou encantado, né? Eu estava falando lá embaixo de um jovem que apareceu na igreja, pastor. Ele desenvolve um projeto na UF sobre fé e tecnologia. Com esse projeto, uma única pessoa, em um ano, levou 180 mil pessoas ao conhecimento de Jesus. Nossa. Em um ano. Exatamente isso. Então, a gente precisa, gente, levar a sério isso, né? São ferramentas que, na verdade, Deus está dando para os pastores, e principalmente pastores, né? Porque quer queira, quer não, nós, os pastores, nós que influenciamos, nós que estamos ali com o povão, se não partir da gente, se a gente não realmente tomar a frente, como que o povo vai realmente ser influenciado, né? Então, as redes sociais hoje é um mecanismo, é uma arma que Deus tem dado e que nós, como igreja, obreiros, nós precisamos abraçar isso e investir pesadamente nisso, entendeu? Porque é isso aí. Lá embaixo, o pastor Lucas falou algo muito interessante na palestra dele, que ele falou sobre a tradição e a contextualização, né? E ele falou que a tradição é o quê? É manter a mensagem bíblica, o evangelho simples.
E às vezes eu vejo que esse é o nosso grande problema, porque quando a gente fala de contextualização, a gente acha que a gente tem que acabar com a tradição. E muita gente não está aberto a contextualizar porque acha que vai mexer na tradição e vai acabar a tradição. Mas ele falou muito bem, não é que a tradição tem o seu lugar e a contextualização tem o seu lugar. A gente tem que saber onde está esse lugar para a gente conseguir, então, principalmente pregar o evangelho, que está sendo um assunto aqui, expressar a mensagem bíblica. Porque hoje, até a forma, eu sei que cada um tem sua característica, mas até a forma de montar um sermão hoje e passar o sermão, se a gente não se atualizar, a gente fica para trás, né? A gente fica para trás. E aí, entrando dentro disso, eu quero falar também sobre uma outra área muito importante, que é a relevância social da igreja, né? Então, qual é o papel da igreja diante das crises sociais como a pobreza, violência e desigualdade? Eu acho que a igreja é chamada a apresentar uma resposta visível do amor de Deus, né? Tim Keller tem uma frase, não sei se eu vou lembrar perfeitamente, mas ele diz que a fé não é privatizada, né, mas ela precisa ser manifestada em misericórdia, justiça, né, em graça, né? Então a gente precisa não apenas entregar o peixe. Primeiro a gente precisa assumir o nosso papel de agentes transformadores da sociedade, né? Nós somos, a igreja é agente transformador da sociedade. A igreja é a agência do reino na terra, né? E essa agência, ela precisa olhar a cultura, ela precisa olhar as pessoas, ela precisa aprender a enxergar as dores da cidade, as dores do seu bairro, os ídolos do seu bairro, para que possa, então, apresentar aquilo que de fato seja uma transformação duradoura à cidade. Não apenas uma ação social, não que a ação social não seja importante, ela é importante, mas nós podemos fazer muito mais promovendo uma transformação duradoura, né? Você tem como exemplo disso a Igreja Cidade Viva, ali na Paraíba, que tem feito um trabalho na cidade extraordinário, extraordinário. Tem mudado a Paraíba. Paraíba é uma outra cidade a partir da Cidade Viva e do impacto que ela tem gerado no bairro, na cidade, em vidas, transformando, porque a fé não pode ser privatizada, né? Eu vejo também que a própria salvação do homem, ela não separa o homem da sociedade. Então, eu vejo que é de forma integralizada, né? E a igreja, ela é chamada de forma ativa. Até Paulo vai dizer ali, né, em uma das suas cartas, que, na verdade, Tiago, que a verdadeira religião, né, é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, é sempre esse cuidado social. Até no Antigo Testamento, nós vamos ver também, o próprio ano do jubileu era uma correção também de desigualdade e pobreza. Então, assim, a própria Bíblia, ela nos chama, ela nos convida a termos essa participação. E aí a gente sempre pergunta, a gente falou aqui de pobreza, falamos de desigualdade, mas veja, aí você fala assim, então a igreja vai acabar com a pobreza do mundo? Quão bom que seria! Mas a gente entende que pobreza, desigualdade, violência são todos frutos do pecado. Então, assim, o problema, ele não mudou, por isso o remédio não muda, o remédio é o Evangelho do Senhor, mas esse Evangelho, ele é acompanhado pelos serviços sociais, sabe? Tem o John Stott, no livro dele, vai fazer diferença de ação social e serviço social. Parafraseando e sendo bem objetivo, para o John Stott, a ação social é aquele paliativo. Tipo assim, eu vou tapar o buraco, eu vou tacar com o negocinho, mas depois eu sei que esse buraco ele vai voltar. Então, ele falou que a gente está muito engajado nessas ações de eu vou tampar agora, vou colocar um band-aid, depois eu volto aqui. E perdemos um pouco essa ideia do serviço social, de como que eu posso resolver essa situação. Então, eu vejo que isso é pertinente para a gente. E veja, como nós não vamos conseguir acabar com a pobreza do mundo, porque isso nós acreditamos que só vai acabar quando Cristo voltar e restabelecer novamente a ordem e inaugurar os novos céus e a nova terra, eu vejo que a gente tem que estar preocupado com o nosso contexto. Talvez eu não consigo salvar o Rio de Janeiro da violência, mas talvez o meu bairro, a minha rua, a igreja onde ela está inserida, porque a ideia não é resolver tudo, a ideia é seja influente onde você está,
Porque quando a gente pensa muito assim, a gente fala, nossa, mas isso está tão longe, e a gente não acaba fazendo aquilo que está do nosso lado. Então, às vezes, o pensar primeiro, e aonde eu consigo ir? Então, eu vejo que na minha rua, enfim, lá na igreja a gente tem um exemplo disso, porque, como lá temos muitos idosos, a gente fez um convênio com a prefeitura, né? E segunda, quarta e sexta, nós temos fisioterapia para idosos. Então, assim, é uma forma também de estarmos levando o evangelho do Senhor e também atraindo ali a ligação, né, entre igreja e sociedade. Eu me lembro de um pastor que ele falou o seguinte, olha, se tirar a igreja do seu bairro, o bairro vai perceber que a igreja saiu ou não. Vai sentir falta, né? Vai sentir falta ou não. Porque se não sentir, meu amigo, é hora de repensar, dar 2 passos para trás, sentar e ver a funcionalidade da igreja ali. Só como observação, nessa questão, a gente precisa sempre ter o entendimento da missão da igreja, né? Então, o apóstolo Paulo fala para Tito que nós somos um povo zeloso de boas obras, né? Deus, ele nos resgatou, Deus nos transformou para que a gente fosse um povo zeloso de boas obras. Claro, gente, que para a gente exercer boas obras, a gente precisa romper conosco mesmo, né? Porque, na verdade, nós temos, não tem como a gente negar isso, nós temos o problema de que é a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, né? O nosso velho homem, ele quer acomodação, né? E, diante desse desafio, a gente precisa ter esse entendimento do propósito de Deus, mas rompendo conosco mesmo, né? Sendo altruísta de verdade, né? Vivendo isso. Então, a gente tem que romper, a gente tem que se esforçar, né? Porque senão você não faz, não é verdade? O pastor Lucas até começou a falar sobre isso. Então, como que a igreja, de forma prática, ela pode contribuir com as comunidades locais que ela está inserida? Acho que há redes de apoio que a gente pode desenvolver, né, nas comunidades, e isso fica mais fácil quando a gente entende que o reino, ele é constituído de amigos. O reino de Deus é feito de amigos, né? E quando a gente olha para o reino de Deus como um reino constituído de amigos, eu posso olhar para a igreja batista, para a igreja presbiteriana, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja congregacional, e entender que nós podemos cooperar em prol, né, do bairro onde estamos, da cidade onde estamos, né, através de redes de assistência, de redes de ajuda, dessas boas obras, né, que o pastor Marcos estava falando, né? Talvez uma igreja sozinha não possa fazer, mas se nós nos unirmos, até mesmo numa caminhada de oração, hoje, de repente, unir as igrejas, começar orando pela cidade, a gente pode fazer isso pelas redes sociais, né? De forma online. Já pensou se as igrejas de Angra dos Reis se unissem toda segunda, terça, ou sei lá, um dia na semana, para orar pela cidade? Isso já é um avanço extraordinário. Tudo começa com oração. E, a partir daí, quem sabe, né, um movimento de apoio, uma rede de assistência à Angra, uma rede de assistência à cidade, ao bairro, né, é uma ideia, né? Dentro disso aí, pastor Márcio e os irmãos aqui, há um tempo atrás, a Angra estava num momento assim de muita violência, né? Muita bandidagem nos bairros. E aí nós, como pastores aqui de Angra, nos reunimos, as principais lideranças. Nós fizemos uma caminhada aqui de cima do Encruz da Enseada, passamos aqui nessa rua principal, uma caminhada de oração, de louvor, fizemos uma concentração ali embaixo. Gente, olha, naquele mês a gente percebeu significativamente que diminuiu a criminalidade, e foi comentado, e o pessoal comentou, poxa, vocês têm que fazer isso outras vezes. Não fizemos mais porque realmente abrandou, e aí você também entra aquela questão, né? Aí você volta, entendeu? A sua normalidade, e você esquece que você precisa, agora que nós temos que ir, agora que nós temos, né,
Então, a gente não pode perder de jeito nenhum esse propósito de Deus para conosco. Né? Eu vejo que é ter o diálogo também com a esfera pública, né? A gente entende isso com Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro da Holanda, né? Então ele atuava nessa tensão que a gente chama aí, né, de política e enfim. O próprio Calvino, né, se a gente for ver nas institutas, Calvino começa falando das institutas, falando, olha, isso aqui é a síntese da fé cristã endereçada ao rei, ou seja, isso mostra um diálogo sempre com a esfera pública, é o comum, né? Então eu vejo que tanto as igrejas, por exemplo, a gente totalmente contra o sincretismo, a gente não compartilha do mesmo culto, mas, por exemplo, o que me impede de, por exemplo, fazer uma limpeza na rua da igreja com a igreja católica, que é na mesma rua, sabe? Então isso não deve ser uma barreira, mas uma oportunidade de trabalharmos naquilo que é comum. A gente até estava conversando no café, né, sobre isso, que eu estava em Capitão Poço nos últimos 3 anos, e lá tem a maior festa católica do Brasil, que é o Círio de Nazaré. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Em Belém, dá 2 milhões de pessoas na rua, indo atrás lá da Santa, o pessoal traz uma corda lá do Vaticano, que o pessoal, para encostar, para ser curado. E cada cidade, depois, tem o Círio dele. E lá em Capitão Poço tem. E assim, é um tempo que eles... um final de semana inteiro. Eles pagam promessa. E lá é sol a sol, né? Não tem frio. E o sol muito quente no Pará. Então, tem gente que paga promessa ajoelhado, fica machucado. E o que o pessoal faz lá, os comerciantes? Como é muito quente, duro o dia inteiro, então eles dão água para todo mundo. Então, durante 3 anos, nós fizemos isso. Quando tinha o Círio, a gente se reunia como igreja, comprava água, botava no isopor e ia lá para a porta da igreja para dar água para os católicos. Os católicos amaram, muitos começaram até a visitar a igreja e até se converteram. Mas, em compensação, os evangélicos... foi uma luta. Mas... Eu vi uma iniciativa assim, rapaz, no Carnaval, eu não lembro aonde, mas que uma igreja que ficava de frente para a rua onde passava um bloco, né, dizia mais ou menos assim, olha, deixa aqui a sua criança enquanto você vai para o bloco. Foi Mauro Bueno. E que sacada extraordinária! Né? Ou para utilizar o banheiro também, né? Eu tinha também. Outra que poderia utilizar o banheiro. Foi 2 anos seguidos, assim. Excepcional, porque você, de certa forma, você está cuidando da criança. E esse projeto, no final, eles recebiam os pais de manhã com um café. E aí os pais sentavam para tomar café e eles evangelizavam os pais. Entendeu? Então, são projetos que a gente pode fazer, né? Agora, o tempo já está indo para o final, mas eu quero falar um pouquinho que a gente não conseguiu falar lá embaixo sobre a relevância da cultura e a tecnologia. Então, eu vou resumir em uma pergunta para a gente conversar um pouco sobre isso, a questão da cultura e tecnologia, pensando nas nossas igrejas, pensando hoje no meio congregacional. Será que a gente tem conseguido acompanhar as mudanças culturais e tecnológicas? E será que a gente está conseguindo caminhar com isso ou a gente ainda está preso ao formato antigo? Há um pensador que diz que, na verdade, nós fomos empurrados para o século XXI a partir da pandemia. Então, isso principalmente em instituições como escola e igreja. A igreja sempre foi reticente no que diz respeito à tecnologia, né, aos avanços tecnológicos, né? Nós ainda estamos avançando nesse sentido, talvez perdendo alguns receios, alguns medos, mas avançando. Eu lembro que, em algum tempo atrás, apresentamos ao ISCB algumas possibilidades, agora me falha a memória, a instituição, mas algumas possibilidades de envolvimento da igreja na área tecnológica, inclusive fazendo contato com pessoas que vão ao Google e pesquisam questões direcionadas a Jesus
ao Evangelho, ou, de repente, pessoas que querem se suicidar e vão ali e procuram, né, como fazê-lo, e essa pesquisa é remetida para um lugar que você pode ter acesso e você pode entrar em contato com essa pessoa. Ora, quem busca, né, Jesus, você está ali, então, possibilitando apresentar Jesus a essa pessoa. Quem busca ali fazer o mal a si, você pode apresentar também o Evangelho como meio de esperança, né, para essa pessoa. Então, eu acho que há boas perspectivas, sabe, pastor Marcos, no avanço tecnológico para a igreja, como esse projeto desenvolvido, né, por estudantes da UF, entre fé e tecnologia, que também envolve alguma coisa nesse sentido. E eu acho que as perspectivas futuras para um futuro bem próximo são muito grandes. Pastor, eu vejo que depois da pandemia, até a forma da gente comunicar, ela mudou. Por exemplo, uma pessoa vir para a igreja, como que a gente fazia? A gente ia para a igreja, para a rua, levava o folhetinho lá. Então a pessoa, ela tinha que ouvir para ela vir ver. Quando entrou a pandemia, a gente abriu o Facebook, o que tinha? Live. Live mais live. A pessoa entrava na live, o que chamava a atenção dela. Então, a partir dali, ela tem que ver para ouvir, né? Então, a igreja tem que entender essa mudança, né? E às vezes a gente fica preso aos formatos antigos e a gente não consegue. A gente fica preso aos formatos antigos e a gente não consegue estar avançando. Gente, só um minutinho. Pode abrir. Vem cá, pastor. A gente está ao vivo aqui e chegou alguém aqui que a gente não pode deixar de apresentar. Aqui, ó. Levanta a câmera aqui, ó. Olha lá, pastor. Pastor Eliabe está aqui na nossa conferência com a gente. A gente está ao vivo no YouTube da USCB e da nossa igreja, conversando aqui. Então, o pastor Eliabe está com a gente aqui. Manda um abraço para todo mundo aí, pastor. Um abração. Que Deus abençoe a cada um. Num final de semana, um domingo cheio da graça de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. A gente tem que parar tudo para receber ele, gente. Não tem jeito. Pode sentar aqui, pastor. Senta aqui, eu fico em pé. Eu estou fazendo as perguntas. Pode sentar aqui. Dentro disso aí, Marquinhos, algum tempo atrás, eu fiquei muito encantado com o estudo das gerações, né? E o que eu observei nessa questão de gerações? Como que os costumes hoje, eles mudam numa velocidade impressionante. E nós, como igreja, será que nós temos conseguido acompanhar isso? Esse é o grande desafio, né? Da gente tentar acompanhar essa velocidade dessa mudança desses costumes, porque uma geração Z, geração Y, geração X, cada uma pensa diferente da outra, né? E realmente se torna algo desafiador para a gente comunicar, então, o Evangelho, né? E aí, o pastor, a gente percebe a grande necessidade de nós entendermos o que é forma e o que é essência, né? Voltando a falar, exatamente isso, né? Certo. A essência é inegociável, a Bíblia, o Evangelho, Cristo, é inegociável para a gente. A forma pode ser discutida. Aí entra no que o pastor Marcos também estava falando. A forma pode ser discutida. Aliás, a forma precisa ser discutida quando a gente olha para as gerações. Eu vejo que ainda é um campo que precisa ser mais explorado, porque eu vejo que a gente está muito na ideia, e acontece um erro de querermos a mudança sem pensar naquilo que ela traz. Então, eu vejo que toda mudança, ainda mais na pandemia, que foi uma mudança que ninguém estava esperando, uma mudança brusca, né, como usar uma expressão que fomos chutados para a tecnologia, e como toda mudança, ela tem ganhos, mas ela também tem perdas que precisam ser reparadas, como, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas não levarem mais a Bíblia em papel para o culto. Ah, mas isso é fora da cultura. Não sei a opinião dos irmãos, mas isso me incomoda um pouco. Eu gosto da minha Bíblia de papel, gosto de anotar, então eu vejo assim, que as mudanças também geram, querendo ou não, acaba mexendo em questão de reverência. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, fazer o seu devocional no celular, alguns têm facilidade, amém com isso,
e outros não têm. Então, eu vejo aqui assim, toda mudança, ela precisa ser calculada. E, infelizmente, eu vejo que ainda falta esse feeling de entender, olha, o que a gente perdeu? Qual foi o impacto dessa mudança? Porque, assim, eu vejo que a tecnologia, e aqui usando no termo da palavra, a tecnologia é aquilo que nos auxilia, nos auxilia a praticar a técnica. Isso é a tecnologia. Então, tudo que está aqui é tecnologia. O microfone é tecnologia, a cadeira é tecnologia, porque nos auxilia na técnica. Veja, a forma de usar a tecnologia também tem que ser pensada. E aqui eu não vou ficar chovendo no molhado, porque a gente entende que a internet ela é um canal aberto para a gente conseguir desenvolver a mensagem da palavra e tudo mais, mas eu vejo que há muito mais na tecnologia que pode abençoar os nossos irmãos que ainda não foi explorado, porque eu vejo que a gente tem, e aqui eu vou me incluir junto, a gente tem uma ideia de tecnologia, aquilo que eu consigo colocar na rede. E eu vejo que o conceito de tecnologia é o seguinte, é uma ferramenta que me ajuda em diferentes áreas. Por exemplo, Google Maps, assistência social. Então, assim, eu vejo que tem inúmeras possibilidades que ainda não foi explorado. Acho que é nesse sentido. Só uma observação. Agora, a notoriedade das redes sociais é a inteligência artificial, né? Então, até eu estava bem leigo nessa questão, aí o Marquinhos estava conversando comigo, me explicando, né? Mostrou lá como é que faz, como é que entra. Aí eu ia pregar hoje cedo aqui, e eu preparei o manuscrito, né? Aí ele mostrou, rapaz, você fotografa lá o manuscrito, né? Não precisa mais digitar, não. Já entrega digitado para você, entendeu? E melhor ainda, bem distribuído, e às vezes até coloca algumas palavras melhor ainda, entendeu? Então, nesse caso, é positivo, né? Então, a inteligência artificial, eu estou encantado, porque é uma coisa muito interessante que nós temos hoje, né? E tem até a possibilidade de avalie o sermão. E aí a inteligência artificial avalia biblicamente e traz assim, olha, você tá reformado, tem uma pegada pastoral, você traz um feedback legal. Muito boa. Rapaz, isso eu acho que é uma dádiva de Deus, né? A gente tem que aproveitar. O tempo que está vivendo é incrível. Gente, falando de tempo, nosso tempo já está indo para o final, que a gente tem muito mais da conferência ainda mais. Mas aproveitando aqui, nós temos pastores aqui. Eu e o pastor Lucas somos os mais novos aqui mesmo, né? Tanto de idade quanto de ministério. Eu não tenho nem roupa para ficar aqui nessa cadeira aqui. Quanto tempo de ministério? 7 meses. Aí, 7 meses. Então, eu estou com 5 anos, né? Pai? Eu fiz 30. 30. Aqui, na igreja aqui. Pastor Márcio? Esse ano eu estou completando 25 anos. 25. Pastor Eliabe? 56. Então, a última pergunta nós vamos fazer para futuros pastores, líderes na nossa denominação, está sendo transmitido ao vivo no YouTube da ISB, qual conselho você daria para uma nova geração de líderes que quer manter a igreja ativa e significativa? Vou começar, vou quebrar esse protocolo aí. Foi algo que eu sempre me perguntava, né? Porque eu entrei no seminário com 19 anos, saí com 23, e foi algo que eu sempre perguntava. Como que eu posso ser relevante, mesmo com pouca idade? E aí me vem o texto que me acompanha, que é que não menospreze porque você é jovem, mas antes seja exemplo na maneira de agir, seja exemplo na maneira de falar. E se eu posso, de alguma forma, com bastante humildade nesses 7 meses, né, na caminhada ainda, aprendendo muita coisa, que eu tenho tentado viver é ser fiel e não se preocupar com o resultado, não se preocupar com a pressa, porque isso é normal, a pressa de, nossa, eu quero ver tudo acontecendo, eu comecei agora, você vai cheio de gás e aí quebra a expectativa. Então, eu vejo que Deus está muito mais preocupado com a nossa fidelidade. Fidelidade à palavra dele, fidelidade ao cuidar de pessoas. E essa fidelidade eu incluiria junto com a humildade. Para os novos líderes que estão vindo, para os novos pastores, eu vejo que isso está caminhando de mão dada. Fidelidade
e humildade. Humildade de saber que o presbítero está lá desde aí que a igreja fundou, e mesmo você sendo pastor, você vai ter que ouvir. O irmãozinho que está lá há 10 anos, você chegou há um mês, você vai ter que ouvir. Então, vejo que a humildade, ela passa por isso, de você entender aquilo que é o melhor para a igreja e não o melhor para a sua ideia. Porque a gente sai do seminário querendo colocar todas as nossas ideias em prática, mas quando chega ali, a gente tem que dar um passo, respirar e saber escutar os nossos irmãos. Então, eu colocaria esses dois incentivos, a fidelidade à palavra do Senhor e a humildade. Eu geralmente, quando eu dou aula, e principalmente de teologia pastoral, eu tento desanimar os seminaristas. E eu fui um desanimado. Eu tento desanimar, porque eu aprendi lendo Martin Lloyd Jones, que você só conseguirá desanimar aquele que não é vocacionado. Porque o vocacionado, de fato, não se deixa desanimar. E aí, para essa geração, há um livro do Paul Tripp, que é, para mim, leitura obrigatória, Vocação Perigosa. E em Vocação Perigosa, Paul Tripp, ele, depois de um determinado momento, ele analisa o seu ministério e ele chega à conclusão de que ele é um mal, ele é uma bomba para a sua igreja. Ele é um mal para a sua igreja, porque ele coloca o seu contentamento no ministério e nas respostas que ele achava que deveria existir no ministério. Então, o que eu diria para os pastores mais novos é o seguinte: não desvie o seu contentamento de Deus. Deus é o nosso contentamento. As coisas, às vezes, não saem como planejamos, as coisas, às vezes, são morosas, as coisas são difíceis, muitas vezes, mas o nosso contentamento precisa estar no Senhor e não pode ser desviado dele. Se esse contentamento estiver no Senhor, a gente é capaz de enfrentar os dias maus, lembrando do Senhor e se regozijando no Senhor. A mensagem que a gente pode deixar para os mais novos, claro que inclui vários elementos, né? Mas basicamente dependência de Deus, né? Ser dependente de Deus, porque a gente sabe que nós somos limitados, que nós em nós mesmos não temos bem algum, exceto uma graça muito maravilhosa que Deus derramou na nossa vida, né? E que vai nos habilitar, vai nos capacitar para cumprirmos o trabalho pastoral. Então, essa dependência de Deus, a obra é dele, né? Nós temos o privilégio de sermos cooperadores dele nessa obra. É uma obra excelente, não somos nós, somos excelentes, né? A obra ela é excelente, mas nós não, né? E um detalhe importante, a gente aqui trabalha com pastoreio de pastores. Já trabalhamos aqui há 13 anos consecutivos com os pastores da cidade, uma vez ao mês, e nós temos aprendido um com o outro. Nós temos aprendido um com o outro. O pastor Eliabe é o pastor mais antigo que participa conosco, né? O pastor Eliabe está aí com 56 para 57 anos de trabalho pastoral, mas ele está lá no pastoreio, né? E às vezes os pastores ficam assim perguntando: poxa, mas o pastor Eliabe está aqui, ele não teria necessidade de estar aqui, né? Mas ele está ali, entendeu? E isso demonstra a dependência de Deus, humildade, como foi falado aqui. Então, nós precisamos ter esse espírito, né? Precisamos sempre ter o espírito de humildade e de que a gente está sempre num aprendizado contínuo, cole com pastores, homens de Deus, cole com os pastores antigos e participe de um pastoreio de pastores, porque é muito abençoador, né? Nós aprendemos com os mais novos e os mais novos aprendem com os mais velhos, e juntos a gente vai sendo trabalhado por Deus. Então, basicamente, eu deixo esse conselho. Pastor, dá um conselho para os pastores mais jovens. Seguindo a linha do pastor Márcio, do pastor aqui também, pastor Marcos, eu também dei aula de teologia pastoral, e eu usava o seguinte:
ninguém queira ser pastor, né? É na linha do pastor Márcio aí, desanimar, né? Ninguém queira ser pastor. Agora, se tiver o chamado, também ninguém ouse rejeitar, deixar de ser. Porque quando Deus chama, Ele capacita para a obra do Senhor. E, de fato, a humildade, como disse o pastor aqui, porque todos nós somos servos. Eu gosto muito, eu sempre falo de Paulo, né, nessa linha aí, em Romanos, em outras epístolas também, em Romanos, ele começa dizendo, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, né? Aí tem gente que quer ser apóstolo ou pastor por causa do nome, por causa da posição e tal. Mas para ser pastor, primeiro tem que ser servo. Daí, nas mãos de Deus, com sinceridade, com garra na Bíblia Sagrada, porque hoje está muito difícil essa linha aí, né? É pensamento humano, é o que eu acho, e a Bíblia quase sempre tem ficado de fora. Mas a Bíblia é a nossa base, então, firmados na Bíblia, Deus dá vitória. Não importa o número de membros da igreja, o que importa é fazer com sinceridade o trabalho do Senhor, acrescentar é obra do Espírito Santo, não é nossa. A nossa obra é fazer o trabalho. Então, não queira ser pastor, mas se chamado, não rejeite, porque o convite é forte, o convite é, de fato, para movimentar e para agir no reino de Deus. Gente, a gente está chegando ao final desse podcast. Acredito que foi muito bom para vocês, como foi para a gente aqui também. Então, quero agradecer aqui o pastor Márcio, mais uma vez, pastor Marcos, pastor Lucas, pastor Eliabe, que chegou para somar com a gente também aqui no final. Mas a programação ainda não terminou, tá bom? Continue aí ao vivo, ligado, onde você está. Daqui a pouco nós vamos ter um interview com a Flávia. Ela é da Jucum, então vai ser um tempo de conversa, de entrevista com ela. Cerca de meia hora. Logo depois nós teremos um período de adoração a Deus e vamos terminar ainda com mais uma mensagem do pastor Márcio Leal. Então a conferência está indo já para o final, mas eu creio que tem muita coisa para te abençoar ainda.